Olá pessoal, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder efetuar uma demonstração e exibir para vocês um trecho de código desenvolvido em Delphi de uma aplicação que eu desenvolvi para apresentação de um PPI logo que eu entrei no curso de Ciência da Computação. Como durante a aula aí nós não vamos ter como mostrar um trecho de código e exemplificar nada assim mais concreto, então eu resolvi gravar esse vídeo só para ficar um pouco mais claro a questão dos conceitos de orientação a objeto utilizando o IDE Delphi. Vou mostrar aqui para vocês a aplicação que eu desenvolvi. Essa aplicação foi completamente desenvolvida em Delphi. Na época eu utilizei a versão do IDE, era a versão XE4. Tá? Então essa aplicação tem como princípio a conversão de sistemas numéricos, né? Então ele recebe um input em um sistema numérico e converte para os demais sistemas numéricos. Eu desenvolvi essa aplicação para a disciplina de arquitetura de computadores, que foi na época que nós tivemos essa questão do ensino dos cálculos de conversões de sistemas numéricos. Então aqui, se eu entrar com um número decimal, por exemplo, e clicar aqui em efetuar a conversão, eu tenho o número decimal, que foi o que eu entrei, o binário desse número, o octal e o hexadecimal. E aqui eu posso ver também a representação desse número, quanto que ele ocupa de memória no meu computador, né? Quanto que o meu computador gasta para armazenar esse número aqui. Em binário, nós podemos fazer a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Então, introduzindo um número binário aqui, eu clico em efetuar a conversão e ele me dá os correspondentes desse número também. Vou dar limpar a conversão. Vou mostrar para vocês um tratamento que eu fiz aqui, que é, por exemplo, se por acaso eu inserir algum número que não faça parte dos números binários, por exemplo. Aqui a gente tem os outros números aqui, sem ser 0 e 1. Eu clico em efetuar a conversão e ele obtém aqui apenas os números que foram digitados que pertencem ao conjunto dos números binários. Octal, a mesma lógica, hexadecimal. Interessante também esse base diversas aqui. O base diversas é o seguinte: a proposta dele é que eu possa introduzir aqui um número qualquer, vamos supor, e dizer aqui qual é a base desse número. E aí ele me faz o cálculo aqui da representação desse número nessa base. Palavra. Aqui na palavra a ideia é que eu possa colocar, por exemplo, o meu nome ou o nome de qualquer outra pessoa e ver a representação desse nome, no caso, nos outros sistemas numéricos. Então aqui eu tenho o decimal de cada letra aqui em cima representado, e aqui abaixo, por exemplo, no binário, eu tenho o binário de cada letra dessa, o octal de cada letra, ou o hexadecimal de cada letra. Basicamente é isso. Aí aqui tem algumas informações, o meu nome e na época a disciplina que eu desenvolvi esse sistema. É isso. Quando você vai sair da aplicação, eu pergunto se quer realmente sair, pergunto se deseja efetuar as conversões, salvar as conversões. Eu dou uma opção aqui. Vou pegar o diretório que está aqui a aplicação para ficar mais fácil. Conversões efetuadas. Vou salvar aqui. Então, salvei. E aqui eu tenho todas as conversões que eu efetuei lá na plataforma. Por último, aqui a conversão do meu nome e a representação dessas conversões. Então
essa daqui foi uma aplicação desenvolvida utilizando o IDE do Delphi. Aqui é a mesma aplicação que a gente acabou de ver executando ali, só que no projeto dela, né? Então o botão efetuar conversão. Aqui nós temos as validações. Esse trecho aqui de cima são todas as validações e mensagens que podem vir a serem exibidas. E o trecho mais interessante, que é o que eu quero mostrar para vocês, é aqui o uso de uma classe. Uma classe não da própria IDE, uma classe que eu desenvolvi, que é a classe responsável por fazer as conversões propriamente ditas. Então, aqui eu pego o índice do radio button selecionado aqui e através da verificação aqui com um case eu faço o tratamento. Então instancio a classe que eu chamei aqui de calculadora, ela está declarada aqui. Então instancio o objeto, né, da classe tCalculadora, então create. Em Delphi o método construtor, o default é que ele se chame create, e por boa prática é bom manter esse nome. Aqui eu faço a validação do índice do radio button e aqui eu vejo, se ele for 0, a opção que está selecionada lá no front é decimal. Então eu pego o valor da entrada e atribuo para decimal. Quando eu atribuo para o decimal, ele faz todo o processamento internamente lá, e aqui eu já tenho os retornos, né? Então eu tenho aqui o objeto calculadora no field binário e eu atribuo para o edit aqui binário. O octal eu atribuo para o field octal aqui e o hexadecimal da mesma forma, né? Aqui o tamanho. Então vamos aqui na classe calculadora. Aqui a classe, para poder declarar uma classe, ela tem que estar dentro desse conjunto aqui chamado type. Então type tCalculadora, porque no caso a classe é um tipo que eu estou criando, um tipo personalizado, né? Como aqui eu não especifico de qual classe eu estou herdando, ele vai por default herdar de object, que é a classe base da linguagem. Aqui eu tenho as properties, a property decimal, que é aquela que eu acabei de mostrar lá no trecho de código, e as demais properties dos outros tipos lá, as outras bases. Então quando eu atribuo um valor para a propriedade decimal, ele chama o set decimal. E no set decimal eu tenho aqui o valor, né, o value, que vem preenchido aqui, e eu atribuo por um field privado, que está aqui encapsulado, está protegido aqui na seção private. E aqui eu tenho a rotina propriamente dita. O binário recebe um DEC2X, que eu passo o valor do F decimal, que foi o valor que eu recebi, e passo a base que eu quero, que é a base 2. Vamos ver o que essa função aqui faz. Essa função ela está declarada aqui dentro de uma library aqui que eu criei para ser utilitário, DEC2X. Isso daqui faz a conversão propriamente dita. Então eu verifico qual que é a base, recebo o número que eu quero converter e a base que o número está. E aqui é feita toda a tratativa. Eu faço uma validação aqui, né? Se ele é diferente de 0. E aqui eu faço atribuição. O valor mod o base. O base é a base do número, que no caso lá que a gente está olhando do binário é o 2. Valor, então valor menos resto, div base. O base é a base 2. E se a base for 16, eu faço um tratamento aqui para exibir as letras, né? Daqui tem um tratamento para completar com zeros. Aqui eu já vou aproveitar para mostrar para vocês a função inversa, x to dec. Isso daqui, essa função, ela está fazendo o mesmo processo da função anterior, só que no procedimento inverso. Ela pega o número da base x e converte para decimal.
Essa função aqui, dec to x, ela pega o número da base decimal e converte para a base x. Então, vamos voltar aqui. Então aqui eu faço todo esse tratamento e atribuo, né, voltando aqui para a classe de calculadora, é o método lá que a gente chama o set decimal. Eu chamo essas rotinas aqui que estão passando os valores que elas retornam para os fields privates, né, os fields privados aqui da nossa classe, que estão aqui declarados aqui acima, né? E aqui no front, quando nós obtemos aqui, acessamos a propriedade, por exemplo, calculadora.binário, ele vem aqui no nosso objeto, na property binário, e verifica que nós estamos tentando fazer uma leitura. Então ele vai fazer um read, e o read, o método associado é o getBinário. O getBinário, ele está pegando o getBinário está pegando o fbinário aqui, que é o nosso field privado, e está devolvendo. Então ele obtém lá todos os valores. E aí é isso daí. A ideia ela é bem completa. Se eu fosse mostrar para vocês, entrar no detalhe, vocês iam ver que ela é bem completa, tem bastante recursos e ela simplifica muito o processo todo do desenvolvimento. Ela é totalmente baseada no conceito de head, mas para que o vídeo não fique muito longo, a gente já está em 11 minutos aqui, eu vou encerrar a gravação, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, um abraço.